Pessoal, boa noite aí. Vamos dar prosseguimento à nossa aula. Vamos ver o assunto função modular, que estava faltando para a gente poder dar prosseguimento ao assunto de módulo, né? Então, vamos ver hoje a função modular. Pessoal que está com dificuldade de enxergar, depois a gente fala se ficou muito claro, se ficou muito escuro. Mas é só um vídeo para a gente continuar nas nossas aulas, né? Então, função modular, qual seria a definição? Então, uma aplicação é definida como função modular. Então, uma aplicação é definida como função modular quando a cada x pertencente ao conjunto de reais associa um módulo de x pertencente também ao conjunto de reais. Então ela vai pegar lá essa função, ela vai pegar um x real, vai extrair o módulo dele e vai me dar o resultado dessa aplicação. Eu vou aplicar um valor de x real aqui dentro, vou jogar aqui dentro, ou seja, x é o elemento do domínio. Vou jogar aqui dentro e vai me resultar um número real também. Só que esse número não vai ser negativo, vai ser positivo, porque ele está dentro do módulo, certo? Então x seria o domínio e o resultado é a minha imagem da função. Então, exemplo da função clássica seria o seguinte: a função, em função dessa definição de módulo, a função é definida dessa forma aqui, ó, f de x igual ao módulo de x. Essa é a definição clássica, é a função primitiva da função modular, seria o que está de acordo com o enunciado, não é isso? F de x igual ao módulo de x. Bem, e a gente sabe que esse f de x a gente estudou que é o y, né? Você joga valores aqui do domínio e vai obtendo valores na imagem em função de valores atribuídos ao domínio. Então, pela que a gente estudou de módulo, essa função vai assumir dois valores. Ou f de x vai ser igual ao próprio x, se o x for maior ou igual a zero, positivo ou nulo. Ou f de x será igual a menos o x, se x for menor do que zero, certo? Então, a gente estudou em momentos anteriores funções definidas por várias sentenças. E ela vai se transformar então na seguinte função, definida por duas sentenças. F de x vai dar o próprio x, se x maior ou igual que zero. Ou menos x, se x menor que zero. Ou seja, a função que era uma função modular virou uma função definida por duas sentenças, certo? E esse gráfico dessa função a gente aprendeu a traçar. Vamos desenhar ele aqui. Como é que vai ficar esse gráfico aqui? Aqui é abscissa, aqui é ordenado. Eu sei que essa função vai dar x, f de x igual a x, se x é maior ou igual que zero. Então são valores que vêm daqui, inclusive do zero até mais infinito. E vai dar como imagem o próprio x, ou seja, vai dar uma reta com esse desenho assim, ó, localizada no primeiro quadrante. E vai dar menos o x se x for um número negativo, ou seja, daqui para lá, sem considerar o zero. Então, para cada valor que eu atribuir aqui, ó, para cada valor de x que eu jogar aqui dentro, negativo, a minha imagem vai ser o simétrico dele, ou seja, vai ser um número positivo. Se eu pegar, por exemplo, x igual a menos 2, que está aqui na esquerda do zero, menos 2 vai dar 2. Então a imagem do menos 2 é 2. Se eu jogar menos 1000, que está aqui, menos 1000 vai dar 1000, que está lá em cima. Então vai dar uma reta assim, ó, decrescente. Por que é crescente? Porque o coeficiente de x é positivo. Então vai daqui para lá. E por que é decrescente? Porque o coeficiente de x dessa função do primeiro grau
é negativo, então a função decrescente. Então esse segundo trecho do gráfico está localizado no segundo quadrante. Então primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E tem um detalhe também, essas retas são bissetrizes do primeiro e segundo quadrante. Por que essa reta é bissetriz, essas semi-retas, que é esse trecho desse gráfico aqui, e mais esse trecho que está no segundo quadrante, são bissetrizes, respectivamente, do primeiro e do segundo quadrante. Por que isso acontece? Se você pegar o valor de x aqui, ó, x igual a 1, a imagem vai ser quem? Já que x é maior ou igual a zero. Vai ser o próprio x, vai ser 1. Olha, não ficou um quadrado de lado 1? Isso aqui é um quadrado. De lado igual a 1. Isso aqui é a diagonal do quadrado. Então, a diagonal do quadrado é bissetriz interna. A gente já estudou isso. Então aqui vale 45 e 45 graus. Então esse trecho do gráfico é uma bissetriz do quadrante ímpar. Certo? E por analogia, aqui vai ser bissetriz do quadrante par, do segundo quadrante. A bissetriz do primeiro quadrante, desse quadrante ímpar, vai ser esse trecho aqui. E a bissetriz do quadrante par vai ser esse trecho. Então esse aqui é a carga do gráfico f de x igual ao módulo de x, certo? A gente transforma ele nisso aqui, transforma numa função definida por duas sentenças e faz o gráfico. A gente vai aplicar sempre esse mecanismo para traçar essas funções. E vai ter vezes que vamos fazer mais rápido usando deslocamento de função, que a gente já estudou. Mas vamos fazer dos dois jeitos para treinar. Vamos fazer usando transformando em sentenças e usando deslocamento de função. Então, copiem isso aí. Quem não entendeu, copia, tira as dúvidas comigo por usar. Eu vou apagar essa definição e vou continuar com a aula aqui. Bem, vamos ver agora outras funções para a gente traçar o gráfico. Vou pegar um exercício que já tem pronto aqui, ó. Uma lista de questões, f de x, exemplo 1 aqui. F de x igual a módulo de x mais 1. Certo? Então vamos primeiro traçar o gráfico transformando isso aqui numa sentença, uma função definida por várias sentenças. O que eu sei? Eu sei que f de x vai ser o próprio x mais 1 se o x mais 1 for maior ou igual que zero. Para o x mais 1 ser maior que o zero, então o x tem que ser o quê? Maior ou igual que menos 1. E o f de x vai ser menos ele, menos x menos 1, se esse cara daqui dentro, x mais 1, for menor do que zero, ou seja, se o x for menor que menos 1. Daí, ela transforma, essa função se transforma numa função definida por duas sentenças. O f de x vai ter o seguinte comportamento. Vai ser o próprio x mais 1, se x for maior ou igual que 1. E o f de x vai ser menos x menos 1, se o x for menor que menos 1. Certo? Agora eu vou desenhar um gráfico dessa função aqui, ó, que nós já aprendemos. Função definida por duas sentenças. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui está o x, ela precisa ser ordenado. Então eu sei que essa f de x vai ser igual a x mais 1, vai ter essa lei de formação se o x for maior ou igual que 1. Bem, para x igual a 1, aqui, ó, vai ser, o y vai dar 2, a imagem do 1 vai ser 2. Se eu jogar 1 aqui dentro, 1 mais 1, 2. Então, para x igual a 1, vai dar 2. E ela vai assumir valores de x só, nesse caso aqui, maiores ou iguais que 1, ou seja, daqui para mais infinito. Só que essa função é uma função crescente, então ela está assim, ó. Certo? Então esse primeiro trecho do gráfico vai desenhado aqui, ó, bola fechada, vai ter daqui para lá, até mais infinito. Então repetindo, para x igual a 1, 1 mais 1, 2, a imagem é um 2. E 1, par coordenado 1, 2 faz parte desse trecho aqui, porque o 1 pertence ao domínio desse primeiro trecho aqui. Certo? Então joguei x igual a 1, mais 1, 2, 1, 2.
Eu sei que essa função é crescente porque o coeficiente é positivo. Então ela tem esse formato aqui, daqui para lá para cima. Agora vamos ao segundo, para que valores de x menores do que menos 1. Aliás, eu errei aqui, né? Tá errado aqui, né, gente? Pera aí, desculpa aí. Errei um negócio aqui. Na hora de passar daqui para lá, eu coloquei, vai dar x mais 1, se x maior ou igual que 1, não. X maior ou igual que menos 1. Então, direitem aqui, ó. Tô jogando no time contra, cara. Então, maior ou igual que menos 1. Agora sim. Então, vou redesenhá-la aqui, tá? O que eu cometi o erro? Quando eu passei daqui para cá, f de x vai dar x mais 1, eu coloquei se x maior ou igual que 1, não. É se x maior ou igual que menos 1. Então, eu direitei, estava errado. Então, vou redesenhar essa função aqui. Então, redesenhando, ela vai ter esse formato, essa lei de formação para valores do domínio de menos 1, inclusive até mais infinito. Só que para x igual a menos 1, o y vai dar 0, né? Então, ó, x igual a menos 1, está aqui, y vai dar 0. Então, essa bola aqui, ó, certo? Esse par ordenado, menos 1, x igual a menos 1, y igual a 0, pertence a esse trecho dessa função. E ela é crescente, então ela está assim, ó, certo? E ela vai ter essa lei de formação, menos x menos 1, se x for de menos 1 exclusivo até menos infinito. Para x igual a menos 1 aqui, ó, faz menos 1, dá mais 1. 1 menos 1 dá 0. Então, como ela é decrescente, ela tem esse formato assim, ó, certo? Então ficou esse v aqui, ó, dessa função. Ah, professor, e que ponto é esse aqui? É o ponto onde x vale 0 no primeiro trecho. Faz x igual a 0, y igual a 1. Então esse ponto é o ponto 0, 1. Tá? E esse ponto é o ponto menos 1, 0. Então a função f de x igual ao módulo de x mais 1 tem esse formato aqui de v. Tá? Tá aí. Agora eu vou apagar essa primeira solução, eu vou fazer usando deslocamento de função. Então vou me basear numa função primária, que é a função f de x igual ao módulo de x, e daí para cá eu vou usar a translação de função para poder resolver. Então dá um pause aí, copiem, e eu vou fazer um segundo esboço mais rápido, tá? Usando translação de função. Então vou apagar aqui. Então se eu usasse usando translação de função, translação de função, como é que ficaria usando translação de função? Olha, eu sei que essa função f de x igual a... Eu sei que a função f... Vou pegar não f de x, que vai ser o mesmo. Vou chamar de g de x. Eu sei que a função g de x igual ao módulo de x, ela tem esse formato aqui, que a gente já viu. Como é que é o formato dessa função? Ela é assim, ó. Aqui está o x, aqui está o y. E ela tem esse formato aqui, ó. Um trecho dela é bissetriz do segundo quadrante, o outro é bissetriz do primeiro quadrante. Só colocar melhor aqui, ó. Então eu sei que essa função f de x igual ao módulo de x, g de x igual ao módulo de x, tem esse formato aqui, a gente já estudou. E esse trecho é bissetriz do primeiro quadrante, e esse trecho é bissetriz desse segundo quadrante que está aqui. 45, 45, 45, 45. Bem, e eu quero traçar o gráfico da função f de x igual ao módulo de x mais 1. Bem, o que eu vou fazer? Eu sei que f de x, quero traçar o gráfico de módulo de x mais 1. Bem, usando translação de função. O que acontece? Eu associei ao x, aqui dentro, uma unidade, ou seja, pelo que a gente já estudou, ela vai se deslocar uma unidade para a esquerda, porque eu estou agregando ao x. Já estudou lá em translação de função. Ou seja, o que vai acontecer? Esse ponto aqui é o ponto 0, 0, não é isso? Como ela vai chegar para a esquerda, esse ponto vai
vai sofrer um deslocamento só no x de uma unidade para a esquerda. Então, em vez de ser 0, vai ser menos 1. Porque vai ser 0 menos 1, porque vai deslocar para a esquerda uma unidade. Então, vai ser, esse ponto, em vez de ser 0, 0, vai ser menos 1, 0. Então, esse gráfico vai ficar assim, ó. Vai passar a ser menos 1, 0. De novo, para descobrir esse ponto aqui, faz x igual a 0. Vai dar 1. Seu ponto 0, 1. Então, assim ficou mais fácil, né? Mas nem sempre eu vou conseguir usar a translação de função, nem sempre. A gente vai ter que definir por sentença e desenhar o gráfico. Mas nesse caso foi mais rápido usar a translação de função para desenhar esse gráfico aí, tá? Então copiem isso aí, dá um pause, copia, eu vou apagar e vamos desenhar outro gráfico aí. Só redesenhando aqui, ó, tá certinho, mas vamos abrir mais, tá? A abertura é a mesma que tá aqui, tá, gente? 90 graus aqui, não é isso? Só de curiosidade, esse ângulo bem 90, né? Que é 45 graus daqui, mais 45 graus daqui. 45 mais 45, dá um ângulo reto 90 graus, não é isso? Então dá um pause aí, copia, vou apagar e vamos fazer outros gráficos, desenhar outros gráficos aí. Vou pegar outro exemplo aqui. Então, vou fazer um exemplo 2 agora. Quero desenhar o seguinte gráfico: f de x igual a módulo de x menos 1 mais 2. Bem, vamos fazer de novo usando sentenças, ou a definição de módulo, e usando translação. Dá para fazer. Bem, usando sentença, primeira solução seria o seguinte: essa função f de x vai ser, vamos considerar que isso fica aqui dentro positivo, maior ou igual que 0, positivo nulo. Se o que está aqui dentro é positivo nulo, o módulo disso é ele mesmo, então vai dar x menos 1 mais 2. Ou seja, f de x vai ser quem? Vai ser x mais 1. Isso se x menos 1 maior ou igual que 0. Ou seja, x maior ou igual que 1. É apenas para ser menos 1 para o outro lado. Então, f de x vai dar o que está aqui dentro mesmo, porque eu estou considerando que está aqui dentro é o que? Maior ou igual que 0. Então, o módulo é ele mesmo, é o próprio x menos 1. Mais 2. Menos 1 mais 2, 1. Então, vai dar f de x igual a x mais 1. Mas isso só vai acontecer, essa lei de formação aqui, se o que está aqui dentro for maior ou igual que 0. Ou seja, se x for maior ou igual que 1. Bem, outra hipótese, o f de x é considerar o que está aqui dentro negativo. Então, o módulo é menos ele. Se aqui é negativo, o módulo é menos ele. A gente já viu isso. Então, vai ser menos x mais 1. Mais 2. Então, o f de x vai ser quem? F de x vai ser menos x mais 3. Isso se o que está aqui dentro for menor que 0. Ou seja, x menos 1 for menor que 0. Ou x menor que 1, certo? Então eu fiquei com a seguinte função: f de x vai ser x mais 1 se x maior ou igual que 1. E o f de x vai ser menos x mais 3 se x menor que 1. Agora eu tenho uma função definida por duas sentenças. Vou desenhar ela aqui. Então vamos lá, como é que eu desenho isso aqui? Bem, a primeira função do primeiro grau, crescente, não é isso? E o domínio vai de x1 inclusive até mais infinito. Então o x só varia de 1 inclusive, que é o domínio, até mais infinito. Bem, para x igual a 1, y igual a 2. Então x igual a 1, y vai dar 2. Então esse par ordenado aqui, ó, 1, 2, pertence a esse trecho da função que é crescente. Então ela vai estar assim, ó, certo?
Bem, e o segundo trecho da função é de x de 1 exclusivo, o domínio vai variar de 1 exclusivo até menos infinito. Bem, para x igual a 1 aqui, ó, para x igual a 1 ia dar 2, também, mesmo papo nada. Só que é o que? Ela é decrescente, então ela vai estar assim, ó, para baixo. Então ela vai ter esse formato aqui, ó. Vou pegar a régua aqui para ficar melhor. Vai ficar assim, ó. Ela tem esse formato aqui. Então essa aqui é f de x igual a x mais 1, que é crescente, com 1, 2 pertencente ao trecho do domínio, esse par ordenado pertence a esse aqui. E esse trecho é para x menos 1 até menos infinito, de 1 até menos infinito, que ela é decrescente, vai estar assim. Se eu quiser saber que ponto é esse aqui, o ponto em x igual a 0 no segundo trecho. Faz x igual a 0, vai dar 3. Então esse ponto aqui é o ponto 0,3, certo? Esse aqui é o ponto 0,3. Vou colocar mais nítido aqui. Esse é o ponto 0,3, tá? E é claro, esse trecho daqui é f de x igual a quanto? F de x igual a menos x mais 3. Então esse trecho é o trecho que tem essa lei de formação e esse trecho tem essa lei de formação. Se eu fosse querer saber o domínio dessa função, são todos irreais, né? Todo eixo x. E a imagem? Vai de 2 inclusive até mais infinito. Então vou colocar aqui o domínio dessa função. O domínio de f de x é quem? São os próprios, é o próprio conjunto de reais. E quem é a imagem dessa função? A imagem de 2 inclusive até mais infinito, né? Isso vai de 2 inclusive até mais infinito, é a minha imagem. O menor valor possível dela, da função, é o 2, que acontece para x igual a 1, certo? Então dá um pause aí, quem não entendeu, tenta fazer sozinho de novo, me pergunta, tá? Eu vou apagar e vou fazer uma segunda solução usando translação de função, tá? Então dá um pause, copia, e eu vou apagar esse aqui, e vou fazer a segunda solução usando translação de função. Vou apagar aqui. Então, usando translação de função. Como é que ficaria isso aí? Bem, eu vou partir da minha função originária, que é a função módulo g de x igual a módulo de x. Eu sei que o gráfico dessa função é o seguinte, a gente já estudou. Ela tem esse formato aqui assim. Esse V, né? Tem esse formato em V. Esse é o 45, 45, 90, esse todo aqui, né? Esse aqui 45, 45. Então eu sei que essa função tem esse formato. Então partindo dessa função originária, eu vou formar o gráfico dessa função derivada por translação. Então eu quero calcular o gráfico de f de x igual a módulo de x menos 1 mais 2. Bem, como é que eu vou fazer isso aqui? Então aqui é o x, aqui é y. Bem, eu vou pegar esse gráfico, eu sei que esse ponto aqui é o ponto 0, 0, não é isso? O que eu fiz? Eu subtraí dentro uma unidade no x. E a gente já viu quando faz isso, você desloca para a direita uma unidade. Só no x. Então esse ponto vai passar a ser quem? Vai passar a ser o ponto 1, 0, certo? Vai passar o seu ponto 1, 0. Bem, feito isso aqui, esse foi o primeiro deslocamento. Desse ponto para cá. Agora eu vou fazer o quê? Eu estou somando 2 nessa função toda.
Quando eu somo 2 na função toda, ela desloca 2 unidades para cima. Então, esse ponto 1, 0 não vai passar a ser um ponto 0. Vou pegar o y dele e vou somar mais 2 unidades. Então, vai passar a ser o ponto 1, 2, certo? 1, 2. Aqui, ó, certo? E eu vou desenhar minha função aqui, ó. Tá aqui, ó. Certo? Então passou a ser o ponto 1, 2. Então o gráfico passou a ser esse aqui, certo? Igualzinho que a gente achou anteriormente. Note que esse método fica mais fácil, né? Para calcular o gráfico da função usando a função originária, usando translação, a partir da função originária. Mas nem sempre vai ser possível fazer isso. A gente vai ver alguns casos que vai ficar difícil fazer isso, certo? Então o que eu vou fazer agora? Ah, sim, esse ponto aqui é x igual a 0, né? Faz x igual a 0, vai dar 3, 0, 3. Vai ficar menos 1, módulo de menos 1, 1, 1 mais 2, 3. Então esse ponto aqui é o ponto 0, 3, certo? Então repetindo, peguei a função originária, que é o módulo de x. Quando eu chego uma unidade, eu chego uma unidade para a direita, no eixo x, cheguei 0, 0, o y não vai alterar, mas o x vai somar uma unidade, vai passar a ser 1, 0. Depois eu somei 2 na função, nessa função aqui. Então, quando eu somo 2 unidades, ele se desloca 2 unidades para cima no eixo y. Então, em vez de ser 1, 0, vai passar a ser 1, 2. Né? Então, passou a ser 1, 2. Tem direito aqui, ó, passou a ser o ponto 2. Então, aqui é o ponto 1, 2, certo? Então, o gráfico passou a ter esse formato aqui. É a mesma forma de V, só que essa forma de V em V, né? Só que passou a ser aqui em cima, com o valor mínimo no ponto 1, 2, certo? E de novo, a imagem vai ser todos reais, o domínio vai ser todos reais, e a imagem vai de 2 inclusive até mais infinito, continua a mesma coisa que a gente achou no outro. Então, acho que assim fica mais fácil de você conseguir, certo? Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar isso aqui e vamos só um instantinho rapidinho. Vamos copiando aí. Eu vou apagar isso que está aqui, dá um pause, né? Copia, tenta fazer a continuação e vamos fazer um outro exemplo aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Tá? Eu vou apagar aqui, ó. Vou fazer o exemplo 3. Então, exemplo 3 aqui, ó, pegando o exemplo do livro aqui, as questões. Vamos colocar esse exemplo aqui, ó. f de x igual a módulo de 2x mais 1 mais módulo de x menos 1. Agora, esse exemplo que nós estamos vendo aqui não dá mais para fazer por translação. Porque se eu partir da função originária módulo de x, ó, eu estou somando mais outro que é módulo também, então não tem como. Então aqui a gente vai ter que usar só sentença para resolver. Então a gente vê as possibilidades, né? Vendo as possibilidades. Bem, como é que a gente faz isso aí? Bem, vamos considerar primeiro um positivo, né? Outro negativo, né? Tanto um como o outro, não é isso? Tanto um como o outro. E depois vamos juntar os gráficos aí, né? Vamos fazer os gráficos aí, vamos ver o que vai dar. Bem, como é que eu faço isso aqui? Vou fazer o seguinte, ó. Para facilitar a vida, eu vou fazer o seguinte. Acho que o foco ficou ruim, né? Pronto, agora melhorou. Tem que estar sempre olhando para o foco não ficar legal. Teve uma aula que eu dei que o foco ficou ruim, depois comeu, mas foi um pouco trecho, né? Mas agora o foco está legal. O que eu vou fazer para facilitar a vida de vocês aqui? Vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro, vou chamar essa função de g de x, não é essa aqui de h de x. O que eu vou fazer o seguinte? Vamos achar raízes de g de x e de h de x. Então, a raiz de g de x é só igualar o g de x a zero, não é isso? Raiz de g de x é igual a g de x a zero. Então, vai ficar 2x mais 1 igual a zero, x igual a menos 1 meio. E depois eu vou pegar o h de x. Deixa eu só endireitar aqui, ó. Chamei aqui de h de x.
h de x igual a zero. Vou descobrir a raiz. Então, x menos 1 igual a zero. Deixa eu digitar aqui, fica melhor. X menos 1 igual a zero. O que vai me dar x igual a 1. Agora eu vou pegar essa raiz e colocar ela em crescente. Vocês vão ver por que eu estou fazendo isso. Então, a raiz primeira é menos 1 meio, não é isso? E depois a raiz é igual a 1. Tem mais um exemplo lá, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Senão vai ficar muito grande. O vídeo vai ficar muito grande. Vou colocar aqui embaixo que não vai dar muito espaço não. Então menos 1 meio. Então coloquei eles em ordem crescente. Deixa eu colocar mais para lá para vocês verem qual é a ideia aqui. Vou colocar aqui, ó, x igual a 1. Bem, agora eu vou fazer o seguinte. Vou ver, ó, eu sei que eu estou somando as duas funções. Estou somando g de x com h de x para encontrar f de x. Então eu vou escrever aqui, ó, f de x igual a módulo de 2x, vou colocar mais para cá, vou colocar essa soma aqui, vou escrever aqui, ó, módulo de 2x mais 1 mais módulo de x menos 1. Módulo de 2x mais 1 mais módulo de x menos 1. Módulo de 2x mais 1 mais módulo de x menos 1, certo? Bem, e agora com base em cada trecho desse, eu vou usar o comportamento dessa, vou estudar o comportamento dessa soma. O que vai acontecer? Eu sei que isso aqui é raiz dessa função g de x. Por ser raiz, né, e essa função ser crescente, porque o 2 é um número positivo, eu sei que a direita do 1 meio ela é positiva, a esquerda ela se comporta negativamente. O 1 é raiz dessa função h de x. Por ser raiz essa função ser crescente, a direita do 1 ela vai dar resultado positivo, a esquerda vai dar resultado negativo, as duas seriam equações. Então vou usar essa técnica para resolver os trechos dos gráficos, quanto vai dar essas somas aqui, certo? Então vamos ver aqui, ó. Só faltou um detalhe aqui, tá, gente? Não, faltou detalhe não, é esse aqui mesmo, tá? O que eu vou fazer agora? Eu tenho uma soma que está para x menor ou igual que 1 meio. Vamos colocar aqui, ó, para x menor que 1 meio. Isso aqui é para x menor que menos 1 meio, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui é para x menor que menos 1 meio. Aqui é para x maior ou igual que menos 1 meio e menor que 1, e que aqui é para x maior ou igual que 1, certo? Sempre que for maior, você coloca maior ou igual. Depois eu explico isso aqui, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não posso colocar maior ou igual aqui, que eu vou ter dois trechos com 1 meio como sendo elemento do domínio. Né? Eu não posso ter dois flechas na função saindo do mesmo elemento do domínio. Por isso que eu coloco essa distribuição aqui, tá? Que não vai afetar em nada a feitura do gráfico, tá? Quando for x menor, coloca só menor. Maior, maior ou igual. Menor, menor, maior, maior ou igual. Bem, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando essa com essa. E eu sei que para valores menor que menos 1 meio, esse cara que está aqui dentro vai dar um valor negativo. Então o módulo vai ser menos ele. Vai ser quem? Menos 2x menos 1. E eu sei também que para valores menores do que 1, esse cara que está aqui dentro também vai dar negativo. Então o módulo vai ser menos ele. Vai dar menos x mais 1. Então menos 2x com menos x dá menos 3x. Mais 1 com menos 1 morreu. Então vai dar menos 3x como resultado. Então f de x vai ser quem nesse caso? F de x vai ser menos 3x para valores menores que menos 1 meio. Bem, agora o mesmo raciocínio que eu fiz para cá eu vou usar para esses valores entre menos 1 meio inclusive até 1 exclusivo. Eu sei que para valores à direita no menos 1 meio, esse cara aqui dentro é positivo. Então o módulo dele mesmo vai dar 2x mais 1. E eu sei que para valores à esquerda do 1, esse resultado aqui, x menos 1, vai ser positivo, vai ser negativo. Então o módulo é menos ele, menos x mais 1. 2x menos x dá x. X mais 2. Então f de x vai ser quem? F de x nesse caso vai ser x mais 2. Para valores de menos 1 meio inclusive e 1 exclusivo.
E para valores maiores ou iguais a 1? Ora, para valores maiores ou iguais a 1, eu sei que 1 já está à direita no meio. Então, para valores maiores ou iguais que ele, essa função também vai ser positiva, porque ela é positiva para qualquer valor de x maior ou igual que menos o meio, certo? A gente já estudou isso em equações. Como isso aqui vai dar positivo, o módulo vai dar ele mesmo, vai dar 2x mais 1. Mas, para valor à direita do 1, nessa função aqui, ela vai dar positiva também. Então, o módulo vai ser ele mesmo, vai ser x menos 1. Então, vai dar quanto? Vai dar 3x. Então, f de x, nesse caso, vai ser igual a 3x. Certo? Então, fiquei com esses valores aqui, ó. Então, minha função vai ter essa linha de formação para x menor que 1 meio. Vai ser x mais 2 para x entre 1 meio, inclusive, menos 1 meio, inclusive, até 1 exclusivo. E vai dar 3x para x maior ou igual que 1. Então, eu fiquei com 3 sentenças. Então, reescrevendo essa sentença, vai ficar o seguinte, ó. Então, essa função se originou essa função definida por 3 sentenças. Então, f de x vai ser menos 3x. Se o quê? Menos 3x, se x menor que 1 meio. Menos 1 meio, né? X menor que menos 1 meio. F de x vai dar x mais 2, se menos 1 meio menor ou igual que x, menor que 1. E f de x vai dar 3x, se x maior ou igual que 1. Pronto. Agora, dessa função de soma de dois módulos, me originou uma função f de x formada por 3 sentenças. E agora eu vou desenhar um gráfico dessa função que está aqui, certo? Não vou me preocupar com essa. Porque essa daqui originou essa que está aqui. E a gente sabe desenhar um gráfico dessa função. A gente aprendeu já. Função definida por vaga e sentença. Então, dá um pause no vídeo, copie o que está aí, eu vou apagar para a gente poder desenhar o gráfico dessa função, tá? Vou apagar essa parte aqui, copia, dá um pause. Quem não entendeu me pergunta, eu vou apagar para a gente desenhar o gráfico dessa função aqui. Bem, vamos desenhar aqui, ó. Agora vou desenhar o gráfico dessa função aqui, tá? Que vai ser o mesmo gráfico desse. Então vamos lá. Note que aqui tem mesmo coeficiente angular, né? Só que um é menos o outro, mas o coeficiente angular é mesmo. Então a declividade é mesmo, certo? Tem quase, em módulos são iguais, certo? Então vamos ver aqui, ó. F de x vai ser menos 3x se x menor que 1 meio. Se x for igual a 1 meio aqui, vai dar menos 3 meios, né? No domínio. Então vamos colocar assim. Vamos começar por essa que é positiva, acho melhor, né? Isso vai ser 3x para x maior ou igual que 1. Posso começar de cima para baixo ou de baixo para cima. Tanto faz, tá? Vamos começar a partir dessa daqui. Vai dar 3x se x for maior ou igual que 1. Então, para valores do domínio de 1 até mais infinito. Então, para x igual a 1 vai dar 3. Vou colocar aqui. Se eu pegar 1, vai dar 3 aqui. E ela é crescente, certo? Então, tá assim. Depois, vai dar x mais 2 para valores de x de menos 1 meio inclusive e 1 exclusivo. Bem, se x for igual a 1, vai dar 3 também. Vai dar aqui. E se x for menos 1 meio, vai dar 3 meios, né? Se for menos 1 meio, vai dar 3 meios. Então, se x for igual a menos 1 meio, vou colocar aqui. Então, se x for igual a menos 1 meio, está aqui, ó, menos 1 meio, menos 1 sobre 2, coloca menos 1 sobre 2 aqui, vai dar 2 vezes 2, 4, menos 1, 3, vai dar 3 meios a imagem.
Então vai dar 3 meios lá em cima. 3 meios é 1,5, está abaixo do 3, está no meio do caminho aqui, certo? 3 meios. Então tá assim, ó. Esse ponto aqui também pertence ao gráfico dessa função. Bem, e essa função aqui é crescente, então ela está assim, ó. Vou ligar esses dois pontos aqui, certo? Tá aqui. Então já desenhei esse trecho volta a esse. Nesse trecho vai valores do domínio de menos 1 meio exclusivo até menos infinito. Se eu jogar menos 1 meio aqui vai dar 3 meios, vai dar esse ponto aqui. Só que ela é decrescente, então ela está assim. Está decrescendo. Então o gráfico tem esse formato aqui, aqui ela continua, tá? Também continua. Esse trecho aqui, que trecho é? É f de x igual a 3x. Esse trecho aqui é f de x igual a x mais 2. E esse trecho aqui? Esse trecho aqui é f de x igual a menos 3x, certo? Então ficou esse formato aqui assim, tá vendo? Então olha só, o vídeo está um pouco grande. Eu vou dar um pause aqui, vocês copiem, tira dúvida comigo, não é que não entendeu o que eu fiz. Vocês tinham dúvida comigo pelo Zap, ou então mando pelo chat aí do YouTube. Senão o vídeo vai ficar muito grande, eu vou ter que parar. E eu vou gravar outro vídeo, vou continuar resolvendo mais funções, esboçando gráfico, mais funções modulares para treinar bastante. Tá? Mais com soma, aqui subtraindo, com equação segundo grau, com tudo, com função quadrática. Para a gente treinar mais nos próximos vídeos, tá? Então, quem está com dúvida, manda no chat, tira dúvida comigo, copia e tenta entender isso aí, tá legal? Eu vou dar um pause agora, a gente continua e se vê no próximo vídeo, tá ok?